tem. Busca aqueles que se distanciaram, Senhor. Busca-o de volta para os teus caminhos. Derrama poder na igreja, Jesus. Aviva a igreja. Batiza com o Espírito Santo e com fogo, Senhor. E aí você vai orando. E você vai instruindo o novo convertido. É por isso que a gente ainda diz, irmão, é bom chegar no culto, dobrar os joelhos e orar de viva voz. Porque a oração de viva voz estimula os outros também a orarem. E estimula até o novo convertido a ir aprendendo a orar. E a gente tem que ter este cuidado com o novo convertido. De falar sobre a necessidade da oração. Vamos ver o quarto cuidado necessário. Abra sua Bíblia aí em Hebreus 10, 25. Hebreus capítulo 10 e versículo 25. Vamos ver um texto que é bem conhecido, um texto que nos estimula muito a esta questão que nós vamos abordar aqui. Hebreus 10, 25 diz: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Meus irmãos, qual é o quarto cuidado necessário que devemos ter para com o novo convertido? Instruí-lo a não se ausentar dos cultos, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Mas irmão, veja que no início da igreja já tinha crente deixando de congregar, já tinha crente deixando de ir para as reuniões cristãs. Na igreja primitiva já tinha os chamados desigrejados. Não, eu sirvo a Deus na minha casa. Eu sirvo a Deus na minha casa. Não precisa de templo, não precisa de estar nos cultos para adorar a Deus. Eu adoro a Deus na minha casa. Aqui eu faço um culto. Mas, irmão, só faz isso quem não conhece Bíblia. Só se torna um desigrejado quem não conhece a palavra de Deus. Nós estamos estudando na série a visão dos salmistas sobre a casa de Deus. E nós estamos pontuando, irmãos, querendo ou não, mostrando a necessidade do cristão valorizar a casa de Deus, os cultos, dentro do santuário, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. E já tem gente com esse costume. Já havia naquela época, e veja que o mal não é novo. O mal não é recente, o mal é antigo, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-vos uns aos outros. Então, irmãos, você precisa chegar para o novo convertido e instruí-lo, mas não se ausente dos cultos, esteja nos cultos. Domingo tem culto no templo, terça tem culto no templo, quinta tem doutrina, sexta, no caso aqui, tem escola bíblica. Então não deixe de estar. Tem ciclo de oração pelo dia no templo. Então, meus queridos amados irmãos, então é preciso orientar o novo convertido. Não se ausente, esteja nos cultos. Mas tem gente que diz: não tem para que estar nos cultos direto, não tem para que estar nos cultos direto. Mas, irmão, quem diz isso não está dentro da Bíblia. Porque quando eu vou para Atos, você pode ler do capítulo 1 por diante. Leia Atos, que você vai encontrar que os cristãos estavam todos os dias reunidos no templo e nas casas, falando de Jesus e ensinando. Todos os dias. E será que não tinham o que fazer? Não? Tinham. Faziam suas obrigações diárias. Tem culto, eu vou estar lá no culto. E estava no culto. Mas tem gente que diz: não tem para que estar todo dia no culto, não. Isso é crente, irmão, que está dentro do conceito errado, que está lendo a Bíblia de cabeça para baixo. Aí diz que não tem para que estar nos cultos todos os dias, não. É crente que está lendo a Bíblia de cabeça para baixo, ou talvez nem lê Bíblia, e quem sabe nem anda na escola bíblica,
E quem sabe nem anda em culto de doutrina. E quem sabe nem anda em cultos que envolvem o ensino da santa e preciosa palavra de Deus. E talvez se andar, ficar dormindo. Está voando. Está pensando no que deixou em casa para fazer. Mas está aqui, ó, não deixando a nossa congregação. Alguns estão com esse costume, viu? Mas não deixe. E você precisa chegar junto a mim. Um novo convertido que não anda nos cultos, como é que ele vai se ficar integrado? Como é que ele vai se adequar a um novo estilo de vida? Não vou não. É domingo hoje, tem culto, vou não. Vou ficar na porta da minha casa. É domingo hoje, vou não. Vou na casa de fulano e beltrano jogar conversa fora. Eita, é domingo hoje, é quinta-feira, é doutrina, escola bíblica, vou não. Vou fazer isso, vou fazer aquilo outro e vai por aí afora e deixa de vir para a casa de Deus. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. É o que eu digo, irmão. Às vezes no mês nós temos, são 4 quintas-feiras. 4 quintas-feiras nós temos no mês. 4. Às vezes a pessoa falta às 4, quinta-feira. São 4 ou 5 escola bíblica, dependendo dos dias do mês. E doutrina também, né? Depende do mês. 4 a 5. E às vezes a pessoa não vem nenhuma escola bíblica. Não vem de jeito nenhum. Eu fico pensando, irmão, será que esse crente está enquadrado nesse texto aqui? Não deixando a nossa congregação? E às vezes eu olho até para o domingo, irmão. O domingo era para a igreja estar topada no domingo. Salvo quem é vigia, quem trabalha numa situação que tem que ter escala à noite. Salvo nessas situações. Mas o domingo, tem gente que ainda falta até o domingo para ficar em casa assistindo Fantástico. Pelo amor de Jesus Cristo. O Silvio Santos, né? Meu xará. Não do Santos, só do Silvio, né? Glória a Deus. É futuro, irmão. Deixar de vir a casa de Deus, congregar 4 domingos. E tem gente que falta um, vem outro. Falta um, vem outro. E tem gente que falta os 4. E tem gente que vem um e falta 3. Pelo sangue de Jesus Cristo, derramado no Calvário para nos salvar, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. E você precisa instruir o convertido. Valorize em ir à casa de Deus. Valorize, esteja lá. Vá para a casa de Deus. E às vezes o convertido está sendo Jesus, a gente deixa aí a Deus dará. Não é por aí. A gente precisa nos chegar. Se é da sua família, chega. É na rua, chega junto. É no povoado, chegue junto, pelo amor de Deus. O novo convertido precisa de cuidado especial. E quem vai dar este cuidado especial é você. É você que vai se chegar junto. Para começar, olha, eu, irmãos, digo para um novo convertido, olha, os dias de culto são aqui em Piaçabuçu, na sede, eu já disse, quando alguém aceitou, conversou comigo, eu disse, olha, nós temos culto aqui na sede, na quarta, doutrina, no sábado a escola bíblica e no domingo culto, das 7 às 9 horas, venha para os cultos, venha, e ainda tem um departamento de novos crentes, fale com a menina ali, chega cá, vem cá, Flávia, vem cá, ele chama o Flávio, olha, novo convertido, integre ele aí no departamento, e eu não faço nem mais isso hoje. Fiz quando eu cheguei aqui no início, mas agora nem precisa. A Flávia acabou o culto e não convertido, ela já vai lá com um com o outro, chega lá junto e pega os dados e já diz: olha, terça-feira tem ensaio com novos crentes, venha para cá e tá. Mas nós precisamos isto do novo convertido, irmão, a não se ausentar dos cultos na casa de Deus, a estar aqui dentro. Porque ele precisa estar integrado, irmão. Precisa realmente aprender que deve valorizar os cultos na casa de Deus, para que ele possa permanecer firme nos caminhos do Senhor. Olha, irmão, se a gente que anda direto nos cultos, se é difícil para a gente, imagine para aqueles que vêm esporadicamente, uma vez no mês do culto, 2 vezes no mês, a gente que vem direto. A gente falha, a gente erra, a gente escorrega,
a gente tropeça aqui e acolá. Imagine quem vem um dia sim e 8 não, um dia sim e 15 não. Imagine só. E aí a gente tem que ver o novo convertido, que o novo convertido precisa da nossa ajuda, do nosso cuidado especial. Vamos para o quinto cuidado necessário. Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10. Versículos 32 e 33. Mateus capítulo 10, versículos 32 e 33. Mateus 10, 32 e 33. Diz a palavra: portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai que está nos céus. Mateus 10, 32 e 33. Veja só, irmão. Outro cuidado necessário para o novo convertido é enfatizar a ele a falar de Cristo para outros. A falar de Cristo para outros. Jesus falou: aquele que me confessar diante dos homens, eu vou confessar diante do meu Pai. Aquele que me negar diante dos homens, eu vou negar também diante do meu Pai. Olha, tem crente negando a Cristo até com a Bíblia. Crente negando a Cristo até com a Bíblia. Anda nos cultos e nem Bíblia carrega mais. Vai para os cultos e nem Bíblia leva mais. Eu não digo novo convertido, que não tem Bíblia, ainda vai comprar a Bíblia. Falo porque eu passei por isso. Ia para os cultos sem Bíblia, mas ganhei uma Bíblia da minha irmã. E depois fui ganhando outras, e depois comprei alguma também. Mas tem gente negando a Jesus até em não trazer a Bíblia. Tem vergonha de carregar a Bíblia para a igreja, irmão. Vou não. Oxe, sabe uma coisa? Olha aqui onde é que eu vou levar a Bíblia. Eu vou levar a Bíblia no celular. Eu tenho a Bíblia aqui, irmãos. Eu tenho a Bíblia no celular, algumas traduções. E às vezes quando eu quero, eu abro e vou para algumas traduções para ver como é que está aqui o clareamento das traduções com esta que eu tenho. Mas isso aí é para meu estudo, para me ajudar. Ou se eu não puder, estou viajando, não tenho como levar a Bíblia, eu posso abrir o celular e ir lendo ali, passando. Mas tem culto ao ar livre, no santuário. Eu sou crente, aí eu vou para o culto de mão abanando. E alguém pergunta: cadê a Bíblia? Está no coração, aqui dentro, a palavra de Deus. Está aí, tá. Então me diga o que diz aí 1 Reis 2:15, já que a Bíblia está no coração. Me diga aí, cadê a pessoa que está no coração? Mas cadê que vai dizer? Não, isso é desculpa esfarrapada, é preguiça, é vergonha de conduzir a palavra de Deus para o culto ao ar livre e até mesmo para o santuário. Chega no culto com as mãos abanando, mas a Bíblia deixou em casa, mas não quer trazer a Bíblia para a casa de Deus, de forma alguma. Mas temos que ter este cuidado de enfatizar o novo convertido a falar de Cristo para outros. Olha, fale de Jesus. É por isso que o novo convertido, irmão, tem que dar bom testemunho. É por isso que você temos que dar bom testemunho. Porque no culto ao ar livre, eu me lembro de Belém, quando eu passei lá em Belém 3 anos, e tinha alguns irmãos lá que diante da sociedade, a vida não era muito boa, isso quando estava no mundo, sem servir a Deus. Uma vida desregrada e desgraçada, sem Deus, sem paz, sem salvação. E esses camaradas aceitaram Jesus como Salvador e começaram a dar bom testemunho de crente. E a sociedade lá em Belém começou a avistar eles dando bom testemunho, porque o povo sabia quem eram eles, sabiam quem eram eles. E quando eu cheguei, eu fui conhecendo, fui sabendo o histórico do passado. Eles mesmos me diziam, os irmãos me diziam, e a vida agora estava mudada, dando testemunho na rua onde mora, na cidade, dando testemunho dentro de casa, e o povo testemunhando. E quando eu pregava no culto ao ar livre, que eu gosto de, nos cultos ao ar livre, deixar o povo pregar.
Eu já tenho o meu culto de falar, que é o culto de ensino, né? Culto de ensino é meu. No domingo eu deixo para os irmãos da igreja pregarem também, porque já pensou, eu prego na quarta, vou pregar no domingo também. Não vou dar nenhuma chancezinha para os irmãos da igreja pregarem. Não, então a doutrina é comigo. Agora domingo, culto ao ar livre, fica com o povo para pregar. E uma vez ou outra que eu preguei, eu me lembro que eu cheguei a citar essas questões de que o povo conhecia os irmãos que estavam ali. Sabiam quem eram no passado e sabiam quem eram agora no presente. E o que era no presente eram pessoas transformadas pelo poder transformador de Deus. Mas isto aí, irmãos, eles tinham poder, eles tinham condições de testemunhar, porque a vida deles testemunhavam, que estavam dando bom testemunho, e eles podiam pregar. Então o novo convertido tem que dar bom testemunho, porque quando for pregar para alguém, dizer Jesus salva, Jesus transforma, aí a colega vai dizer, mas transforma como? Se eu vejo você chamando palavrão, transforma como se eu vejo você arrumando briga, transforma como se eu vejo você, deixa eu ver aí, meu Jesus Cristo, se eu vejo você tomando uma e outra aqui e acolá, eu vejo você fumando, como é que a gente transforma? Então o novo convertido tem que dar bom testemunho. Se o novo convertido tem que dar bom testemunho, o que dizer de mim e de você? O que dizer de mim e de você? Então, irmãos, pesa sobre nós, repito a voltar a dizer esta palavra que diz no início da fala, pesa sobre nós a responsabilidade de sermos cristãos que possam professar realmente o poder transformador de Deus, e é assim chegar perto do povo convertido, olha, fale de Jesus para os outros, diga que Jesus salva, diga que Ele transforma, diga que Ele perdoa, diga que Ele faz maravilha na vida do homem e da mulher que se volta verdadeiramente para Ele. Mas se o novo convertido, com a sua vida, não mostrar isso, e agora? Se o novo convertido, quando chega no carnaval, que passou essa mazela, está na igreja, mas chegou o carnaval, onde é que está o novo convertido? Com um jeitinho levantado. Eita, tem festa aqui na cidade, está vindo uma banda. Aí quando menos espera, onde é que está o novo convertido? Na festa da cidade, dançando forró, ou seja lá o que for. Eu não vou dizer o novo convertido, eu vou pesar mais para o nosso lado. E quando não é o novo convertido que está aprendendo o bichinho ainda, né? Os bichinhos estão aprendendo, os bichos estão aprendendo. Aí quando mesmo espera, de repente quem sabe o novo convertido vai lá, sem saber de nada, aprendendo as coisas ainda. Mas quando ele chega lá, ele vê um irmão, ele vê uma irmã. Pai do Senhor, meu irmão, Pai do Senhor, meu irmão. Eita, o senhor por aqui, a senhora por aqui. Eita, coisa boa. Veio aqui curtir o som, não foi? O irmão vai dizer, foi. Vem aqui curtir o som. Olha que mazela, que presepada. Aí essa irmã vai dizer, olha, meu convertido, fala de Jesus, que olha, assim. Aí, homem, você estava lá, na presepada também, pulando, saltando, dançando, berrando, urrando. Tenha santa paciência, não é por aí não o caminho, de jeito nenhum, mas é preciso enfatizar ele, que fale de Jesus, porque se não falar, se envergonhar, deixa eu cobrir minha Bíblia, porque o negócio que eu tenho aqui, aí vai cobrir a Bíblia com vergonha. Como é que vai falar de Jesus se está envergonhando da palavra escrita? Enfatizemos aos novos convertidos a falar de Jesus, porque Jesus ainda é o mesmo, Ele opera milagre e maravilha no meio do seu povo. A hora está assim, irmão, mas permita-me falar ainda alguma coisinha. Tem mais coisa aqui, irmão, mas não vai dar para a gente falar tudo hoje, não. Eu tenho ainda aqui, são 12 cuidados. 12 cuidados. Eu estou no 5º cuidado, então a hora está chegando, não vai dar para a gente falar, não. Mas, Atos capítulo 2, versículo 38 e 39. Atos capítulo 2, versículos 38 e 39. Atos 2, 38 e 39. Diz a palavra: e disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo.
Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. O que é que nós vamos fazer quando o convertido, irmão, em termos de cuidado? Falar que ele peça o batismo com o Espírito Santo e com fogo. João Batista falou, vai vir um aí maior do que ele, e ele batizará com o Espírito Santo e com fogo. E a gente precisa ter esse cuidado com o novo convertido. Dizem a ele, peça o batismo com o Espírito Santo e com fogo a Jesus. Quando eu aceitei Jesus, foi uma das primeiras coisas que meu sobrinho disse: Silvio, peça o batismo com o Espírito Santo. E o que é isso? E ele falou, você ouviu na igreja umas línguas que você não entendeu? Eu ouvi umas línguas lá que eu não entendi nada. Que língua é aquela ali? Pronto, é língua do Espírito Santo. São línguas do Espírito Santo. Então você tem que pedir a Jesus, para Jesus me batizar com o Espírito Santo. Irmãos, há 30 anos passaram. Um membro não podia namorar com um congregado na igreja. Era algo estabelecido por nós. Os pastores primavam por isto aí. Pastor, mas tem na Bíblia dizendo que um membro não pode namorar com um congregado, porque são crentes os dois, pastor. Só porque um é membro e congregado não pode. Meus irmãos, os nossos pastores fizeram isso zelando pelo bom andamento do trabalho. Porque às vezes vinha uma pessoa de lá para cá, de olho em um irmão, de olho numa irmã, seja solteiro ou não, né? Talvez fosse viúva, olha, né? Fosse um viúva, né? Aí vinha de lá para cá, estava de olho, aí vinha para cá, dobrava os joelhos, ficava aqui dentro, né? Aquele irmão membro, e ele vinha para querer namorar com aquela pessoa. E a gente não conhece o coração de ninguém. Ou veio para Cristo de verdade, ou veio para aquele irmão, para aquela irmã. Então os pastores, zelando pelo bem-estar do rebanho, adotaram. Se namorar vai ser disciplinado. No meu tempo era assim. Se namorasse era disciplinado. E eu peguei, irmão, e acabei, no início da minha fé, eu comecei com 1 mês, por aí, fui batizado com 2 meses, e por aí a pessoa parece que não era membro. Isso eu comecei a me engraçar para a menina da igreja, e não podia porque era membro e outro congregado, e não podia. Aí eu deixei de pedir o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Aí um dia meu sobrinho perguntou, Silvio, tu está pedindo o batismo com o Espírito Santo e com fogo? E eu disse, André, não, eu deixei de pedir. Por quê? Aí eu disse o porquê. Ele disse, rapaz, faça isso não. Continue pedindo. Se ajeita, se apruma. E eu me ajeitei e me aprumei, irmão. Eu disse, não, eu quero bater com o Espírito Santo. Eu quero falar em línguas estranhas, como o povo fala, os que são batizados aí. Irmãos, com 6 meses de vida cristã, Jesus foi bondoso para comigo e me batizou com o Santo Espírito. E eu falei línguas estranhas e ainda falo quando ele me enche. Então, a gente perdeu isso, irmão. A gente perdeu isso. A pessoa aceita Jesus e a gente não tem esse cuidado de falar com ele, de falar com ela. Diz, vai, fique firme, Jesus é bom, não se aperreie não. A gente perdeu isso. E até de dizer, olha, peço batismo com o Espírito Santo. E essas línguas estranhas que você ouve no meio do povo, isso aí são línguas do Espírito. A gente perdeu de orientarmos os novos convertidos. A gente perdeu, irmãos, de ter esse cuidado espiritual, lindo, de orientar, de incentivar o novo convertido. Peça o batismo com o Espírito Santo. Peça. A gente perdeu isso aí, irmão. Irmão, eu falo com toda a sinceridade. Dificilmente a gente fala isso para um novo convertido. Peça o batismo. Às vezes a gente diz, peça outra coisa. Peça um namorado, peça uma namorada. Que presepada, mano. Peça o batismo com o Espírito Santo. E tem deles que estão na igreja, já fica na igreja e já fica de olho na irmã. Já fica de olho no irmão. E eu digo para um novo convertido quando vem, olha, foca em Jesus. Foca em Jesus. Deixa o negócio de namorado, deixa o negócio de namorada para lá. Foca em Jesus. Se firme em Jesus Cristo. E lá na frente as outras coisas
virão na sua vida. Eu não sou favorável. Uma pessoa aceitou Jesus hoje, está com 2, 3 meses, de repente já começa a namorar com alguém na igreja. E a pessoa vai e namora, mas não sabe nem se vai permanecer. Não sabe nem se veio pensando em Jesus mesmo, se foi pensando nela ou no outro. Aí, vou namorar com ela. Não se firme em Jesus. Eu sou muito direto, irmão, quando eu quero orientar um novo convertido. Eu não vou. Não, olha, se firme em Jesus. Eita, pastor, namoro. Olha, pense em Jesus, se firme em Jesus, se aproxime de Jesus. Olha, é aqui. Depois vem namoro. Pronto, mas foque aqui na sua vida espiritual. Foque. Mas, irmãos, faça isso, irmãos, aqui da congregação. Oriente os novos convertidos a pedir o batismo com o Espírito Santo e com fogo, para falar em mistério com Deus. Vamos para o sétimo. Ressuscitou, vamos ver. Vamos para o sétimo. Faltam 2 minutinhos. Atos 9, 21. Eu vou terminar com este aqui. Atos 9, 21, 26 e 27. Atos capítulo 9, versículos 21, 26 e 27. Vou terminar por esse aqui. Não vai dar para a gente continuar o restante não, porque senão a gente vai ser arrebatado de sono e vai ser uma tribulação só. Eu não quero ganhar de Paulo não, né? Meia-noite foi que eu dormi. Não cheguei nem meia-noite, de repente alguém dormiu, aí eu estou com muita unção, né? Mais unção do que Paulo. Vamos lá. Diz a Santa Palavra: e todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que em Jerusalém perseguiu os que invocavam este nome? E para isso veio aqui para os levar presos aos principais dos sacerdotes. Versículo 26 e 27. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava ajuntar-se aos discípulos. Integração. Procurava se integrar, ficar ambientado, adequado. Então procurava ajuntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Então Barnabé, tomando-o consigo, o trouxe aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira o Senhor e lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus. Irmãos, Saulo se converteu, mas Saulo era um cabra ruim. Vocês sabem da história dele. Ele era um cabra ruim. Fez muitos negarem o nome de Cristo, colocou outros na prisão, fez muita bagaceira, prejudicou, estava prejudicando a obra de Deus, mas era um cabra ruim. Mas ele acabou aceitando Jesus como Salvador. Tentou se chegar aos discípulos. Não é esse não. Esse cara vai estar aqui, ó. É um lobo com pele de cordeiro. Ele quer dizer que é crente, discípulo de Jesus, mas não é não. Ó, é cabreiro. O necessário Barnabé. Vem cá, Sá. Vem cá comigo, vem cá, Sá. Olha aqui, meus irmãos. Ele também agora é um como nós. Ele é um servo de Deus, um discípulo de Jesus Cristo. Pronto, foi a partir daí que ele foi aceito no meio dos cristãos. Por quê, irmãos? Porque este foi um cuidado que Barnabé teve com Saulo. E qual é o cuidado, pastor? Apresentar o novo convertido aos irmãos na igreja, que também é um pastor. Irmão, tem gente que aceita Jesus. A gente nem sabe se ele aceitou Jesus como Salvador. Nem sabe. Vamos falar, eu vou falar daqui de cá. Talvez numa concentração ou no trabalho individual, você evangelizou alguém aí, alguém aceitou Jesus como Salvador, e só você sabe que aquela pessoa aceitou Jesus como Salvador. Aí você diz os dias de culto na igreja, no templo, vá lá. A pessoa vem, os irmãos, boa noite, a pessoa está dentro do santuário, boa noite, Deus lhe abençoe e tal. Mas já aceitou a Jesus como Salvador e Senhor. Aí chega o dirigente da congregação, boa noite, seja bem-vindo, muito obrigado. Aí o culto transcorre normal. Na hora, quem quer Jesus, quem quer Jesus, quem quer Jesus, quem quer Jesus? O senhor, a senhora, você quer não Jesus?
Aí um irmão disse, ele já é crente, ela já é crente, aceitou ontem como Salvador, eu falando de Jesus para ele ou para ela. Oh, meus irmãos, se você pregou para alguém, aquela pessoa aceitou Jesus como Salvador, chegou no culto, chega para o dirigente, olha, auxiliar Antônio, aquela pessoa ali, fulano e tal, aceitou Jesus em um trabalho que ele estava fazendo aqui, no ciclo de oração, trabalha assim, aceitou Jesus. O auxiliar Antônio vai chegar e vai apresentar, irmão, fulano e tal agora é crente em Jesus Cristo, está servindo a Deus junto conosco. O irmão ganhou para Jesus o trabalho que fez aqui. Então, é preciso apresentar o novo convertido, irmão. É preciso apresentar. Apresente aos irmãos da igreja, apresente ao pastor. No caso aqui tem um dirigente, está sempre com vocês. Apresente ao dirigente. E quando você encontrar um novo convertido, Pai do Senhor, Pai do Senhor, Pai do Senhor. Meus queridos e amados irmãos, são alguns cuidados básicos que nós devemos ter para com o novo convertido. Porque às vezes o novo convertido, eu já tive em culto que tinha pessoa lá que aceitou Jesus, foi feito o convite, mas já é crente em Jesus Cristo. Agora que vai dizer, depois do convite feito, poderia ter apresentado à igreja, não, a pessoa agora é crente. Graças a Deus, irmãos, lá em Belém, quando tinha culto ao ar livre, e quando alguém aceitava Jesus como Salvador, e estava no culto, o auxiliar Sandoval, hoje o Diácono Sandoval, ou dizia, pastor, aceitou Jesus na concentração, no culto ao ar livre. E a gente apresentava, os irmãos apresentavam. Então, a gente precisa apresentar. Para quando andar na rua, Pai do Senhor, meu irmão, Pai do Senhor, minha irmã. Inicialmente o novo convertido vai ficar com vergonha de dar a paz do Senhor na frente de todo mundo. Isso aí é natural. Mas com o passar dos dias ele vai se adequando, vai se integrando, aí vai ter facilidade de dar a paz do Senhor. A vergonha vai empurrá-lo e ele dá a paz do Senhor com muita alegria. Se possível, passando nessa rua, lá na outra esquina, paz do Senhor, irmão! Pronto. De tão alegrezinho que está o bichinho, né? A vergonha foi empurrada e dá a paz do Senhor com mais alegria. Meus amados irmãos, o meu interesse nesta noite foi de trazer esta palavra de orientação.